Para que entenda como funciona a composição usando os nós, vamos sair do Fusion para visualizar a técnica em si, não o software especificamente. Praticamente todos os softwares que trabalham com nodes ou nós gráficos trabalham de forma parecida, seja para criar composições, computação gráfica, textura ou qualquer outra coisa. O grande trunfo de criar usando este processo é que você obtém as camadas de composições inserindo operadores e ferramentas usando uma espécie de fluxograma. Interligando essas ferramentas, o modo como elas são unidas é o que vai lhe dar o resultado almejado. Uma das grandes vantagens desse processo é que, como há uma hierarquia e um fluxo, o modo de construção é não destrutivo. Modificar parâmetros em uma ferramenta ativa não influencia as configurações dos nós anteriores. Para a demonstração, vamos criar uma composição sem mostrar imagem, apenas apresentando o fluxograma. Vamos carregar um loader com a nossa imagem fonte. Como vimos, é ela que carrega nossas imagens e vídeos dentro do software. Assim, dessa forma, agora podemos modificar qualquer parte da imagem ou parâmetro usando as ferramentas internas ou criar as próprias ferramentas. Para redimensionar uma imagem, não modificamos seu próprio tamanho. Usamos um nó ou uma ferramenta para fazer isso. A imagem será modificada pela ferramenta Resize. Genericamente falando, ao inserir um nó, como por exemplo o Resize, de alterar as dimensões, o nó Resize é como se fosse uma cópia da imagem que nela é conectada, somada às modificações que são feitas nesse próprio nó. A imagem do nó de entrada sempre estará intacta na sua versão original. Ligamos então a saída do Resize a uma ferramenta de brilho, Glow, por exemplo. Mas nesse caso queremos que o brilho seja aplicado apenas em uma parte específica da imagem, não na imagem toda. Assim, adicionamos uma máscara na ferramenta Glow. Se vamos compor este resultado em cima de outra imagem ou vídeo, necessitamos adicioná-la em nossa composição. A carregamos, adicionamos as ferramentas que necessitamos, que neste caso vai ser apenas um ajuste de brilho e contraste. Usamos uma ferramenta de unir essas duas imagens. O Merge faz a união delas. O que vai estar em cima ou embaixo é definida dentro das opções do Merge. Podemos considerar que esta composição tem então duas camadas. Nas ferramentas originais do Fusion, as camadas são compostas de duas em duas. Vamos adicionar mais uma camada. Carregamos o nosso arquivo. Fazemos uma máscara na imagem para isolar algum item. Adicionamos uma ferramenta de brilho novamente, por exemplo. Veja que a máscara foi conectada na entrada de um loader. Significa que o arquivo de entrada ou fonte é cortado por uma máscara. A saída do loader já contém a máscara aplicada. Não é mais o arquivo fonte original. Interligamos e agora vamos unir as duas camadas anteriores com a nova camada. Usamos novamente o Mesh. E interligamos as duas saídas. A saída do Mesh com a do brilho, ou Glow. Veja que o segundo Mesh não tem o poder de alterar a posição da camada acima, os controles da parte de cima. Mas a partir dela, sim. É possível definir se as duas camadas acima ficaram acima ou abaixo da nova camada criada. Assim, finalizamos a nossa composição. É possível criar efeitos complexos, mantendo organização e fluxo lógico, e o poder de alterar a qualquer momento ferramentas e camadas sem alterar configurações antes realizadas. Não se assuste. Uma composição complexa pode conter centenas ou milhares de nós. Esta é uma forma moderna adotada pelos softwares de composição da atualidade, como o Fusion, o Nuke, o Flame, entre outros. Veja um exemplo de composição complexa do filme Titanic. Quanto mais complexa ou mais detalhada seja a composição, mais nós e conexões ela terá. Chegamos ao final desta aula. A intenção desta aula é mostrar rapidamente como é trabalhar com nós, a forma diferente de pensar em composição. Na próxima aula, vamos aprender a manipular os nós e a organizá-los dentro da nossa Flow. Te aguardo lá.